Em 1997, o grupo de rap Racionais lança Sobrevivendo no Inferno, um marco não só para o rap nacional, como para a produção artística brasileira. Porque esse álbum, essa coletânea sólida de raps, de canções em forma de rap, ou seja, de canções que se transformam a partir do ritmo e da poesia, esse conjunto de canções vai marcar profundamente a visão que toda a sociedade vai ter sobre a periferia, sobre os afro-brasileiros, sobre a violência que se instalou no Brasil desde a época da colonização. Eu sou Aloísio, professor de literatura, e a gente vai falar sobre esse super disco, Sobrevivendo no Inferno, do Racionais, uma obra indicada para o vestibular da Unicamp. Para a gente entender a importância de haver uma obra como Sobrevivendo no Inferno no vestibular, primeiramente nós temos que nos perguntar: trata-se de uma obra literária? Bem, não estritamente. É um conjunto de canções, um conjunto de raps, um conjunto de músicas feitas a partir do olhar de quem está na periferia. E essas músicas podem ser entendidas também como texto. É claro que você tem que entender que jamais eu falando os textos, as letras dos raps para você, substituirá a audição do disco, a audição do álbum, com as batidas, com os samples, com a estrutura de colagens feitas para se compor as músicas, ou mesmo a partir do próprio flow, da prosódia adotada pelos rappers Mano Brown, Kelly J, que no caso é o DJ, o Ice Blue e o Ed Rock. Jamais eu falando o texto para vocês ou falando as letras para vocês, isso vai substituir a audição do disco. Mas é muito importante nós nos atermos à letra, à textualidade da canção, porque elas revelam o olhar, como eu disse, de quem está na periferia olhando para o Brasil e falando principalmente para quem está na periferia. Bem, você pode entender o rap como uma narrativa, você pode entender o rap do Racionais como um testemunho, você pode entender o rap como uma canção, você pode entender o rap até como um conjunto de memórias de quem, olha o título, sobrevive no inferno. E que inferno é esse? É qualquer favela, é qualquer periferia, é qualquer quebrada, assim como eles, os rappers, dizem que nada mais, nada menos são do que o conjunto de casas, de habitações, de moradias de pessoas que são explicitamente subjugadas a uma condição de vida terrível, marginalizadas e que muitas vezes não vão encontrar uma alternativa para ascender socialmente. Bem, até então havia muito olhar, muita crítica, muita narrativa e também, por que não dizer, muita música sobre as pessoas das quebradas, das favelas, a partir do olhar do burguês, a partir do olhar da classe média ou das classes altas. O rap vem dos Estados Unidos como um discurso do gueto. E aqui no Brasil ele vai ganhando algumas características muito próprias. Por exemplo, até se nós pensarmos na musicalidade, os rappers, os DJs, traduzem a musicalidade brasileira a partir de samples, a partir de melodias extraídas das próprias músicas brasileiras. E as letras, por conseguinte, vão também revelar esse olhar da brasilidade. Então nós não podemos entender o rap apenas como imitação, o rap nacional apenas como imitação do rap estrangeiro. Aqui o rap ganha uma vivência, ganha um olhar muito próprio. Então, quando a gente está tratando de uma obra como Sobrevivendo no Inferno, que tem ali sua introdução, que tem no começo do disco, uma série de estatísticas que nos expõem à violência, principalmente contra o afro-brasileiro, nós temos que entender essa obra como uma obra coesa. E ela, inclusive, termina com um salve para as quebradas. Então, eu repito para você, olha que ideia extremamente importante. O rap do Racionais é um discurso do gueto, é um discurso que sai da periferia, para a própria periferia. Se você não mora na periferia, você pode receber esse discurso, mas ali você está tendo um olhar original, um olhar que talvez você nunca teria acesso, um olhar o qual é extremamente criativo, artístico e sensível de quem vivencia o inferno, de quem sobrevive a ele. Entenda a palavra sobrevivência. É muito mais do que viver, é tentar viver mesmo nas piores condições possíveis. Então, essa é a importância de analisarmos a parte textual do rap. Então, eu convido você a ler comigo esse trechinho de capítulo 4, versículo 3. Vamos lá?
Para os manos da Baixada Fluminense à Ceilândia, eu sei as ruas não são como a Disneylândia. De Guaianazes ao extremo sul de Santo Amaro, ser um preto tipo A custa caro, é foda. Foda é assistir a propaganda e ver. Não dá pra ter aquilo pra você. Playboy forgado de brinco, cu trouxa, roubado dentro do carro na Avenida Rebouças. Correntinha das moças, as madame de bolsa, dinheiro. Não tive pai, não sou herdeiro. Se eu fosse aquele cara que se humilha no sinal, por menos de R$1, minha chance era pouca. Mas se eu fosse aquele moleque de touca, que engatilha e enfia o cano dentro da sua boca, de quebrada, sem roupa, você e sua mina, 1, 2, nem me viu, já sumi na neblina. Mas não, permaneço vivo, prossigo a mística, 27 anos, contrariando a estatística. Seu comercial de TV não me engana, eu não preciso de status nem fama, seu carro e sua grana já não me seduz. Nem a sua puta de olhos azuis. Eu sou apenas um rapaz latino-americano apoiado por mais de 50 mil manos. Efeito colateral que o seu sistema fez. Racionais, capítulo 4, versículo 3. A partir de uma letra poderosa como essa, na qual nós percebemos um termo chulo, nós percebemos palavrões pesados, nós percebemos uma proposital linguagem incorporada do universo cotidiano das grandes cidades, como São Paulo, nós temos o olhar daquele que está chamando você, daquele que está querendo que você se coloque no lugar dele e querendo que você entenda o seu lugar da sociedade. E se você fosse esse cara que vive uma vida precária, e se você fosse o assaltante, se você fosse o bandido, e se ele fosse o bandido a te atacar? Ou seja, esses raps nos descentralizam, nos obrigam a olhar a partir do olhar do excluído, nos obrigam a entender a perspectiva do marginalizado não a partir do preconceito, e sim entendendo as necessidades materiais, por exemplo, de estarmos numa sociedade com vários apelos consumistas que obrigam as pessoas a consumir para ser cidadão. No caso, ali ele está dizendo, se eu fosse aquele cara que se humilha no sinal, como é que você me trataria? Como é que eu te trataria? Quando o Mano Brown termina Racionais, capítulo 4, versículo 3, quando ele termina dessa forma, ele está aludindo ao capítulo 4, ao quarto disco que eles lançam, a terceira música desse álbum. Ou seja, é um discurso que vem sendo construído ao longo da trajetória deles. E, na verdade, narrar essa forma de violência, por mais que nos pareça, talvez, gratuito, na verdade, representa uma supercrítica a um sistema social injusto, porque após séculos de escravatura e após mais de 100 anos de abolição da escravidão, o negro, o afro-brasileiro, o mestiço, o mulato, continua marginalizado nas quebradas, nas periferias. Esse discurso da violência nos faz refletir justamente sobre esse lugar de exclusão. Algo que também chama muita atenção na coletânea dessas canções, esses raps, é a importância dos signos religiosos. Não por acaso, há uma cruz, como se fosse imitando uma capa de uma Bíblia, na capa do álbum. E o álbum começa com uma saudação a Jorge. Jorge que, sincreticamente, o São Jorge, é associado a Ogum, o senhor da guerra, Ogunhê, assim diz a saudação a Ogum. E em seguida vem uma letra que na verdade é uma oração a São Jorge, gravada justamente pelo Jorge Benjor, que é um dos grandes ídolos lá do Mano Brown, do Racionais. E em seguida a essa salvação e a essa oração, há como se fosse um Gênesis, uma abertura. Acabamos de ler aí um trecho de Racionais, capítulo 4, versículo 3, todas essas alusões a textos bíblicos ou a signos religiosos fazem parte da ideia tanto de proteção, que é evocada pelos músicos, como também de uma ideia de destino a ser cumprido, de reverência ao sagrado, mas também de uma certa noção de comunhão, de comunidade. Porque é muito interessante se a gente parar para pensar no contexto do final do século XX, olha o que nós temos. Um encarceramento em massa da população negra, o grande crescimento das igrejas neopentecostais, que vão chegar, sobretudo, nas periferias,
e um embate entre a classe média, a classe alta e as classes mais baixas, porque os programas financeiros adotados pelo governo FHC da época não surtem resultado. Ou seja, nós temos um contexto social, cultural e religioso bastante complexo. Então, se a gente escuta as músicas na sequência, a gente percebe como se fosse literalmente uma orquestração de um ritual. Abre-se com a saudação ao Ogum, depois a São Jorge e em seguida o princípio de tudo, o Gênesis, no qual Mano Brown diz o seguinte: Deus fez o mar, as árvores, as crianças, o amor. O homem me deu a favela, o crack, a trairagem, as armas, as bebidas, as putas. Eu tenho uma Bíblia velha, uma pistola automática, um sentimento de revolta e tô tentando sobreviver no inferno. Ou seja, no princípio de tudo, a natureza e a perfeição da criação divina. E em seguida, o que é que o homem faz? O crack, a trairagem, a prostituição. E o próprio rapper diz: eu tenho uma Bíblia e uma arma e estou tentando sobreviver no inferno. Então, no Gênesis, no princípio de tudo, ele já nos mostra o tom das músicas, o tom que as músicas vão adotar. O tom deles, o tom dos raps, é um tom de revide, ou seja, de alguém que sempre foi violentado e agora usa um discurso também violento. Mas não é para agredir simplesmente de forma gratuita. É para agredir as consciências racistas, é para abalar aqueles que estão amortecidos e como se fossem anestesiados e chamar a atenção para a violência na qual eles estão imersos, para o inferno no qual eles estão imersos. Não por acaso, na parte da frente, na parte de trás do álbum, vem 2 conhecidos salmos retirados da Bíblia. Vamos vê-los. Refrigere minha alma e guia-me pelo caminho da justiça. Esse é o Salmo 23. E o outro salmo é: e mesmo que eu ande no vale da sombra e da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Nessa altura, você já percebeu que nós temos aqui uma poesia urbana que autoriza outras formas de dizer, que nos mostra outros olhares, que nos mostra outras vivências, que não necessariamente são agradáveis. É por isso que esse debate sobre as músicas, os raps sobrevivendo no inferno, o poder serem vistas como obras literárias, bem, talvez ele seja um pouco falho, porque são poemas. Mas são poemas urbanos, são poemas musicados, são letras que metaforicamente revelam esses testemunhos e autorizam novas perspectivas sobre o que é viver na cidade. Mas talvez você nunca tenha parado para ver esse meio conturbado da nossa urbanidade a partir daquele olhar, a partir daquele lugar de fala. Então por isso que eu te chamo para ler mais essa letra do Sobreviver no Inferno comigo. Vamos lá? O Ed Rock canta assim: este lugar é um pesadelo periférico, fica no pico numérico de população. De dia, a pivetada a caminho da escola. À noite, vão dormir enquanto os mano decola, na farinha, na pedra, usando droga de monte, que merda. Eu sinto pena da família desses cara. Eu sinto pena, ele quer mais e ele não para. Um exemplo muito ruim pros moleque. Pra começar rapidinho e não tem breque. Herdeiro de mais alguma, Dona Maria. Cuidado, senhora, tome as rédeas da sua cria, porque o chefe da casa trabalha no que está. Ninguém vê sair, ninguém escuta chegar. O trabalho ocupa todo o seu tempo. Hora extra é necessário para alimento. Uns reais a mais no salário, esmola de patrão, cuzão milionário. Ser escravo do dinheiro é isso, fulano. 360 dias por ano sem plano. Se a escravidão acabar para você, vai viver de quem? Vai viver de quê? O sistema manipula sem ninguém saber. A lavagem cerebral te fez esquecer que andar com as próprias pernas não é difícil, mais fácil se entregar, se omitir. Nas ruas áridas da selva, eu já vi lágrimas demais, o bastante para um filme de guerra. Lembra que eu te falei que os raps do Racionais podem ser encarados como um testemunho? Pois bem, uma coisa muito bacana que os rappers do Racionais sempre fazem questão de tratar nas letras é enaltecer as suas raízes
afrodescendentes, é falar da importância do negro na sociedade. Quando nessa letra o Ed Rock fala, se a escravidão acabar, você vai viver como? Ou seja, a sociedade depende da mão de obra do negro, que é mal remunerado, do chefe da casa, que não está lá para dar moral para a família dele, que não está para olhar o filho dele, e o filho dele começa a se envolver com drogas. Então perceba que os raps dos Racionais, eles não ficam fazendo juízos de valor, falando assim, isso é bom, isso é ruim. Ele te mostra a cena, ele narra o que acontece, ele dá uma opinião, mas ao mesmo tempo deixa aquela opinião reverberar metaforicamente na sua cabeça, de modo a você tentar pensar, refletir sobre o que é estar naquele lugar. Então daí a ideia do testemunho. Ele se coloca no lugar da fala dele, do negro da periferia, que vivencia a violência policial, a discriminação racial, ele vivencia o tráfico de drogas ao lado dele, mas ao invés simplesmente de condenar o tráfico de drogas, ele dá o toque, olha, se você for por esse lado é vacilo, mas se você quiser ir, problema seu. E por que isso acontece? Aí ele vai falar da estrutura familiar, o filho de mais uma Dona Maria, ou seja, ao invés de recair sobre moralismos vazios e superficiais, os raps adotam um ponto de vista extremamente crítico e contundente em relação à situação da população de periferia, em especial os afro-brasileiros. Uma das letras mais contundentes, mais polêmicas e mais famosas do álbum Sobrevivendo no Inferno é Diário de um Detento, que o Mano Brown fez em parceria com o Jocely, que era um detento do presídio do Carandiru. Em 2 de outubro de 1992, houve uma grande rebelião nesse presídio do Carandiru, que foi violentamente reprimida pela polícia militar. E esse episódio ficou conhecido como Massacre do Carandiru, já que 111 presos foram mortos. Há muitas críticas sobre esse evento, porque muitos desses presos foram mortos dentro das próprias celas e muitos deles eram ou réus primários ou estavam aguardando ainda o julgamento. Há não só muitas polêmicas, como vários olhares. O olhar do Estado, que defende a repressão violenta, já que era também uma rebelião violenta, e o olhar da sociedade, que muitas vezes, ou frequentemente, negligencia a população carcerária. E há esse outro olhar de quem está lá, de quem é o detento. Lembra que eu te falei que os raps dos Racionais nos oferecem esses novos olhares, essas novas perspectivas? Vamos ver como é que é estar preso no Pavilhão 9. Vamos ler um trechinho de Diário de um Detento. Aqui estou mais um dia, sob o olhar sanguinário do vigia. Você não sabe como é caminhar, com a cabeça na mira de um HK. Metralhador alemão de Israel, estraçalha ladrão que nem papel. Na muralha em pé, mais um cidadão José. Servindo um Estado, um PM bom passa fome, metido a Charles Bronson. Ele sabe o que eu desejo, sabe o que eu penso. O dia tá chuvoso, o clima tá tenso. Vários tentaram fugir, eu também quero. Mais de 1 a 100, a minha chance é 0. Ratatatá, mas o metrô vai passar. Com gente de bem, apressada, católica, lendo jornal, satisfeita, hipócrita, com raiva por dentro, a caminho do centro, olhando pra cá, curiosos, é lógico. Não é o zoológico. Minha vida não tem tanto valor quanto o seu celular, seu computador. O ser humano é descartável no Brasil, como mods usado ao bombril, cadeia guarda o que o sistema não quis, esconde o que a novela não diz. Perceba como a onomatopeia ratatatá remete tanto ao barulho dos trilhos do metrô, o metrô passando pelos trilhos, como também ao barulho das metralhadoras, os fuzis usados para o que ficou conhecido como a chacina. Perceba também que o olhar do presidiário é de crítica, de um certo cinismo, de uma atitude até debochada, falando que o PM ele passa fome metido a Charles Bronson, ou seja, ele acha que é um ator de filme que sempre interpreta matadores sanguinários, mas na verdade ele também é um explorado. É como se o presídio formasse um microcosmo, do qual fizesse parte não só o presidiário, do qual faz parte também o próprio carcereiro, o PM, o diretor do presídio, ou seja, todo mundo está condenado a ficar naquele mundo
preso, distante da sociedade, que despreza os detentos. Afinal, todos vão pensar, se eles estão lá, é porque eles cometeram crimes. Bem, mas será que é porque eles cometeram crimes que eles devem ser maltratados? O final dessa letra, no entanto, vai nos mostrar através de imagens muito poderosas, violentas, com metáforas extremamente expressivas, o que representa ou representou essa chacina para a sociedade e para os detentos que lá estavam e para essa testemunha que conseguiu escapar, mas viu de perto o inferno a que o título Sobreviveram no Inferno alude. Vamos ler? Ratatatá, sangue jorra como água, do ouvido, da boca e nariz. O Senhor é meu pastor, perdoe o que o seu filho fez. Morreu de bruços no Salmo 23, sem padre, sem repórter, sem arma, sem socorro. Vai pegar HIV na boca do cachorro, cadáveres no poço, no pátio interno. Adolf Hitler sorri no inferno. O Robocop do governo é frio, não sente pena, só ódio e ri como a hiena. Perceba que se usa a imagem do Robocop, o Robocop do governo, como se os policiais que lá estavam fossem programados para matar. Então perceba, o título Sobrevivendo no Inferno vai ecoando ao longo das músicas, sempre ligado ao discurso da violência. A violência ao revide, a violência ao eco da violência. A violência por parte da sociedade, a violência por parte da polícia, a violência por parte do governo e a violência por parte da favela. Não é uma mera retribuição, é um sistema violento que engloba a todos, mas que é extremamente menos satisfatório para quem está à margem, para quem está na periferia. Bem, e é por isso que eu quero terminar essa aula com fórmula mágica da paz. Porque se por um lado há uma desesperança, a ideia de que viver na periferia é algo trágico, bem, ainda há uma possibilidade de enxergar uma melhora. Não é simplesmente um discurso pessimista que nós vamos ter do Sobrevivendo no Inferno. É um discurso deveras realista, como eu disse, contundente e metafórico, e também um discurso de memória de sobrevivência. Mas no Fórmula Mágica da Paz, o Mano Brown diz o seguinte: essa porra é um campo minado. Quantas vezes eu pensei em me jogar daqui, mas aí, minha área é tudo o que eu tenho. A minha vida é aqui, eu não consigo sair, é muito fácil fugir, mas eu não vou. Não vou trair quem eu fui e quem eu sou. Eu gosto de onde eu tô e de onde eu vim. O ensinamento da favela foi muito bom pra mim. Então, como eu estava dizendo, sangue bom. Isso não é sermão. Ouve aí, tem o dom? Eu sei como é que é foda, parceiro. É a maldade na cabeça o dia inteiro. Nada de roupa, nada de carro, sem emprego, não tem bope, não tem rolê, sem dinheiro. Sendo assim, sem chance, sem mulher. Você sabe muito bem o que ela quer. Encontre uma de caráter se você puder. É embaçado ou não é? Perceba que nesse finalzinho nós temos uma fala que pode soar, inclusive, machista. O próprio Mano Brown, ele canta diferente hoje, né? Quando ele diz nos shows, encontre uma de caráter, se você puder, ele diz, mas tem, porque ele entendeu que um discurso como esse inferiorizaria de maneira generalizada as mulheres. Mas o intuito desse discurso é dizer, você está lá na favela, você não tem dinheiro, você não tem acesso aos bens de consumo que a sociedade te impõe como uma justificativa ou um motivo para a felicidade. E você com a maldade na cabeça o dia inteiro. Novamente, o discurso do rap desloca o seu olhar para a vivência de quem está na periferia. E continuando, o rap do Mano Brown diz o seguinte: ninguém é mais que ninguém absolutamente. Aqui quem fala é mais um sobrevivente. Eu era só um moleque, só pensava em dançar, cabelo black, tênis all star, na roda da função mozoeira, tomando vinho seco em volta da fogueira, a noite inteira só contando histórias sobre o crime, sobre as tretas na escola. Eu não tava nem aí, nem levava nada a sério. Admirava os ladrão e os malandro mais velho. Mas se liga, olha ao seu redor e me diga, o que melhorou? Da função, quem sobrou? Sei lá, muito velório rolou de lá pra cá. Qual a próxima mãe que vai chorar? Ah, demorou, mas hoje eu posso compreender que malandragem de verdade é viver. Agradeço a Deus, aos orixás, parei no meio do caminho e olhei para trás. Meus outros manos, todos, foram longe demais. Cemitério São Luís, aqui jaz.
Ou seja, após lermos um trecho como esse, desse rap, qual a mensagem que ele nos transmite? Malandragem de verdade é viver. Mais do que viver, é sobreviver em meio a esse caos periférico. Quando ele compara a situação dele, na época, com 27 anos, dizendo que contraria as estatísticas as quais são mostradas e ditas no começo do álbum, mostrando que o negro é a maior vítima da violência policial, mostrando que os negros não têm acesso à educação, que os negros não ocupam os lugares de poder, e até você pode pensar na minha condição, como um sujeito que sou socialmente visto como branco, falando sobre a condição negra. Se você pensar que até o número de professores negros que você teve ao longo da vida é um número extremamente reduzido. Ou seja, quando ele diz que malandragem de verdade é viver, ele está passando a mensagem de esperança, dizendo que ele olhou para trás e viu que os amigos dele morreram por causa do tráfico, morreram por causa da violência. Então, será que aquele é o caminho? Ou seja, se levarmos em consideração esse discurso da violência, novamente, não como um discurso raso, superficial e gratuito, e sim como a transmissão da mensagem de que é possível, sim, sobreviver ao inferno, mas, para tanto, é necessário ter uma conscientização do seu lugar na sociedade, do seu poder de transformação sobre você e sobre aqueles que te cercam, porque eles são apoiados, ele diz, por mais de 50 mil anos, certo? Então, muito obrigado, até a próxima.